Olá, olá, gente linda, tudo bem? Bem-vindos ao Bunker Holístico, Adriana Costa aqui com vocês. Esse final de semana passado, meu plano era ter dado continuidade ao Oracle Visions, mas tive encomendas de radiestesia para fazer e acabou que eu precisei do final de semana para isso. Bom, hoje a gente vai dar continuidade à aula 3, das cartas 13 a 18. A gente tem aqui a carta da produtividade, do controle, da organização. Todos os desenhos do Ciro Marchetti são muito psicodélicos, né? São meio realidade, meio sonho, meio fantasia, meio e se fosse assim, né? Então são imagens muito criativas. Bom, mas eu vou deixar aqui. Lá no livro, ele fala que ele pede, né, para você pegar sua agulha, é no sentido figurado, mas vocês vão entender. Ele fala assim: pegue sua agulha, minha filha, e trabalhe no seu padrão. Ele se transformará em uma rosa aos poucos. A vida é assim, um ponto de cada vez, feito com paciência, e o padrão ficará perfeito com o bordado. Então ele fala que tudo que você fizer, tudo que exigir que você faça com cuidado, tudo que exigir que você faça com resultados que sejam permanentes, resultados que sejam firmes, precisa realmente de uma lide mais devagar, uma lide mais primorosa, uma maneira de fazer aquilo, de decidir alguma coisa ou seguir com alguma decisão de maneira muito cautelosa e paciente. Se você quer resultados permanentes, o trabalho tem que ser paciente, né? Aqui na carta 14 a gente tem a criatividade, a imaginação. A moça aqui, né, a cabeça dela cheia de elementos. Então ele fala que cada dia é uma nova tela para se pintar, ou seja, cada dia a gente vive um dia diferente, mesmo que a gente siga o mesmo caminho, que a gente vá logicamente para o mesmo trabalho, que a gente execute a mesma coisa, mas os dias não são iguais, sempre tem algo. A nossa energia às vezes num dia tá bom, no outro dia não tá. São coisas que acontecem, coisas que não são iguais, que não estão no campo do visível. Muitas coisas que parecem ser o mesmo, no campo do invisível não é, né? E ele diz: certifique-se de que sua pintura esteja cheia de vida e felicidade. E no final do dia você não olhe para ela e deseje ter pintado algo diferente. Ele só pede para você viver um dia de cada vez e você dar o seu melhor. E se determinada decisão que você tomou naquele dia foi a mais assertiva para aquele momento, não se arrependa no final do dia. Você vai olhar para trás e sempre você... É como se fosse assim. Se você olhar para trás em cada dia, você sempre vai ter um motivo para se arrepender. Né? Então, ou seja, não volta. A tela que você pintou, o que você decidiu, o que você fez, não volta mais. Como ele falou no começo que cada dia é uma nova tela para se pintar, cada dia a gente pode agir de uma forma diferente. Então, se no final do dia ele diz para você não olhar para a tela que você pintou, você não olhar justamente para você não se arrepender, é que se você fizer isso, tente fazer diferente no dia seguinte, para que você não fique padecendo de arrependimentos, né? Na carta 15, a gente tem o adeus, a despedida, essa é a carta do encerramento. Ele fala lá no livro como se fosse assim, para sempre adeus, né? Se nos encontrarmos novamente, bem, sorriremos. Se não, então esta despedida foi bem feita. Então, assim, sabe, ele fala se as pessoas se reencontrarem, elas vão sorrir, é porque parece que ficou algo tão bom que elas dão o sinal de que foi bom, né? E existe uma chance, uma possibilidade de um retorno, digamos. Mas se as pessoas não se reencontrarem, ou se elas se reencontrarem, mas passarem umas pelas outras e não precisarem sorrir, significa que o ciclo foi encerrado. Eu acho assim tão exagerado, né? Porque não impede que a gente seja educado. Eu imagino que seja uma vibe assim, de você não abraçar, não precisar abraçar a pessoa, não precisar se jogar, a pessoa se jogar em cima de você e tratar como se vocês fossem os melhores amigos do mundo, também não precisa desse exagero. Eu levo a interpretação dessa carta por esse lado. A carta 16 fala sobre distância, isolamento, perspectiva, as coisas acima da pessoa, ela ali olhando.
Então ele fala que a distância não só traz a nostalgia, a saudade, aquele sentimento de algo bom que ficou para trás, né? É a nostalgia, mas também perspectiva e talvez objetividade, porque tanto a distância, o isolamento faz a gente pensar no algo bom que se foi, mas também torna a gente mais maduro, torna a gente capaz de compreender que o que se foi e tá tudo bem, onde errou, a gente procura corrigir, né? E segue. Quando ele fala que a distância não só traz nostalgia, mas também traz perspectiva e talvez objetividade, é que se você, ó, talvez objetividade, se você se propuser a fazer suas mudanças internas para viver histórias melhores, então você atingiu a objetividade. Você leva um relacionamento, a sua lide com o relacionamento, a sua lide com o que não funcionou, né? De uma forma mais objetiva. O que é levar para uma forma objetiva? Você entender que aquilo aconteceu para o seu aprendizado. Bom, aqui na carta 17, ele fala sobre equilíbrio e igualdade. Se eu estiver perdendo o equilíbrio em uma postura, eu me estico mais alto e Deus estende a mão para me firmar, né? Se estende a mão para me segurar. Funciona sempre e não apenas na yoga. Então, é uma coisa tão poética, uma maneira poética e bonita de dizer que Deus está sempre ali. E ele nem sempre está no que a gente alcança, ele está no inalcançável. Você vai se esticando um pouco mais. O que é você se esticar um pouco mais? É você fazer a sua parte para você chegar até ele. Ele está lá, disponível, né? E a gente sempre quer Deus muito fácil, muito disponível, muito ali, a hora que a gente quer. E a gente tem que fazer um esforçozinho a mais para chegar até ele ou chegar até uma bênção, né? Então, é aquela coisa, se estique mais um pouquinho, faça a sua parte, se esforce mais, né? A carta 18 fala sobre nutrição, fala sobre cuidar dos outros. Linda, né? Acho tão linda. Ele tem uma vibe meio circense, né? O Ciro Marchetti, ele tem uma coisa muito psicodélica, muito fora da realidade, fora da caixinha, e misturando algo que envolve circo, né? Enfim. Então, ele fala que quando você é mãe, você nunca está realmente sozinha em seus pensamentos. Uma mãe sempre tem de pensar duas vezes. Uma vez nela e uma vez por si mesma, né? E o outro pensamento é direcionado aos filhos. E na maioria das vezes é o contrário, né? Primeiro a gente que é mãe pensa primeiro neles para depois a gente pensar na gente. Mas quando ele coloca a mãe em primeiro plano, ele fala que esse cuidar é o geral, é cuidar dela, mulher, nós mulheres, nós mães, ou a gente que não é mãe, mas ajuda a cuidar dos nossos pais, a gente ajuda a cuidar dos nossos pets, né? A gente cuida de outras pessoas na nossa profissão. Então, quando ele coloca a figura feminina em primeiro lugar e depois fala que a mãe tem que pensa primeiro nela e depois pensa no filho, ele não está dizendo que o filho fique em segundo plano. Ele está dizendo que a mulher como cuidadora, o símbolo do cuidado, diz que como é que você vai cuidar de um outro ser se você também não cuida de você? Como é que você vai ter saúde e disposição para cuidar de quem precisa dos seus cuidados, que não precisa necessariamente ser um filho, se você não está com o seu autocuidado em dia, sua saúde mental, a sua saúde física, sua alimentação, o seu bem-estar, a sua maneira de lidar com as pessoas. Se você não está por dentro bem, como é que você vai cuidar do outro? Por isso que ele colocou em primeiro plano a figura da mãe e depois a figura do filho, mas não é excluindo, é entendendo que a gente precisa a gente precisa se cuidar para a gente ter vitalidade para cuidar de quem precisa dos nossos cuidados, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quem for comprar esse oráculo já sabe que aqui tem esse curso, né? E no nosso próximo encontro, vamos seguir nas cartas 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Tá bom? Cheirem um queijo em todo mundo. Um beijinho. Vou fazer um shorts para falar rapidinho com vocês. Deixar uns recados rapidinho, mas no shorts eu falo, tá? Um beijo, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!